Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula 10 da disciplina Linguagem de Programação Web. Antes de começar a aula 10, só avisando aí vocês, né? Já avisei via WhatsApp, mas explicando aí como que vai funcionar o Google Sala de Aula. Acredito que vocês já saibam, né? Mas o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma mensagem, né, no mural da disciplina com alguns avisos importantes, para vocês não se perderem aí. O atendimento aos discentes, então toda terça-feira das 16 às 17, isso para a turma 3E1, tá bom? Eu vou mostrar depois a turma 3E2, já que essa videoaula serve para as duas turmas. Guia de estudos em anexo e o link da intranet também em anexo, tá ok? Então, o guia de estudos é importante para vocês irem acompanhando o que a gente está vendo em cada semana. E a intranet tem alguns conteúdos que não estão no Google Sala de Aula, em função que esses conteúdos foram antes da suspensão das atividades presenciais, tá bom? Então, esses avisos aqui eu vou sempre deixar na parte superior, ok? Mesmo que eu coloque novas atividades, sempre vou deixar na parte superior para que vocês sempre vejam as informações mais importantes. Aqui a turma 3E1, a turma 3E2 é similar, tá bom? A diferença é que o atendimento aos discentes é toda quarta-feira, das 14 às 15 horas. Tranquilo? Voltando ao 3E1. Ok. As atividades, né? Então tem a semana 1, que foi a semana passada, teve a aula 8 e a aula 9, e a semana 2, que é a semana que se inicia-se no dia 30/3, que é segunda, e 31/3, que é terça. Para a turma 3E1, para a turma 3E2, esse aí o dia 31 e o dia 1º de abril, tá bom? Vamos começar pela aula 10, o slide é o mesmo para as duas turmas, tá bom? Tem o slide aula 10.pdf, e aí eu tenho um exemplo no final em que eu uso dois arquivos. Daí eu já coloquei os dois arquivos aqui, tá bom? Mas tentem fazer e não apenas copiar os códigos daqui e rodar, tranquilo? A aula 11 já está aqui também, tá bom? O slide dela, que são exercícios em relação ao que a gente vai ver nessa videoaula. Eu não coloquei a resolução deles aqui ainda, mas até a gravação da próxima videoaula eu já vou colocar também. Tranquilo? Então vamos começar a aula 10. Pessoal, a aula 10 ela é curta, mas ao mesmo tempo é bem importante. Ela coloca alguns conceitos, né, que a gente já viu, como, por exemplo, o método GET, o método POST. Então, coloca esses conceitos de forma mais detalhada, com mais definições, uma coisa mais formal. Tranquilo? E aí, depois, no final, a gente já pensa em como validar o que o usuário está digitando no formulário. Como assim validar? Não deixar que o usuário deixe algum campo em branco, ou, por exemplo, que o usuário coloque lá no campo nome apenas duas letras, ou permitir que o usuário coloque no campo idade um texto, uma string. Não faz sentido na idade ter um texto escrito total, ou entrada, alguma coisa desse tipo. Então a gente já vai começar a ver como validar os dados que o usuário está colocando no formulário. Tranquilo? Então, a introdução, né? As informações do formulário, elas são enviadas ao servidor, tá bom? Então, a gente pensa em PHP, a gente já pensa no lado do servidor. Por isso que a gente coloca nossos arquivos dentro da pasta do localhost, que no Windows é lá dentro da pasta htdocs. E aí eu tenho que ligar o servidor local, que é o Apache, né? Apertando, encontrando o champ. Então, como o servidor em questão está configurado com o PHP, é essa tecnologia que deve ser utilizada para lidar com os dados. Quais dados? Os dados que estão sendo fornecidos pelo usuário.
E aí, qual que é a importância da validação? É indicado validar no lado servidor os dados para garantir a integridade das informações que serão utilizadas. Como assim integridade? Bom, se você não faz essa validação, o usuário pode inserir no banco de dados um nome vazio, ou uma idade com texto, ou até mesmo uma senha muito fácil, que eu posso também validar para permitir que uma senha não seja tão, para não permitir senhas fáceis, ou senhas com poucos caracteres, tranquilo? Então essa validação você pensa em restrição mesmo, permitir que o cliente, né, o usuário, preencha o formulário seguindo algumas orientações. E aí, se ele não seguir essas orientações, você não deixa ele prosseguir. Então, seja para validar ou para realizar qualquer ação, algumas variáveis especiais do PHP precisam ser utilizadas para que os dados possam ser acessados. A gente já viu, né, que é o cifrão underline post e o cifrão underline get, tá bom? Essa parte de realizar qualquer ação, a gente também já viu, que na aula passada a gente simplesmente a gente capturou os dados que o usuário digitou e imprimiu usando, capturou usando o cifrão post e o cifrão get e imprimiu usando o echo, tranquilo? Hoje a gente vai ver como validar as informações. Então, falando um pouquinho do cifrão underline post e cifrão underline get, as supervariáveis cifrão underline post e cifrão underline get do PHP são arrays que representam os dados enviados ao servidor pelo método post do formulário e pelo método get do formulário, respectivamente. Então, se lá no formulário tiver método post, você vai usar o cifrão underline post. Se tiver método get, você vai usar o cifrão underline get. E aí, o que são esses arrays? Vamos lá. Então, por serem arrays, tanto o cifrão underline post quanto o cifrão underline get devem acessar seus valores a partir das chaves desejadas, que são os atributos name definidos para cada campo do formulário. Como assim? Vamos lá no exemplo. Olha lá. Então, eu tenho esse exemplo aqui, ó, o método aqui do formulário post, então eu vou ter que usar a variável especial do PHP, cifrão underline post. Tá, se eu quero obter o que o usuário digitou o nome dele, eu vou ter que acessar, né, esse campo nome. Viu? Então vamos lá na definição, olha. Eu quero acessar a chave, quero saber o que ele digitou em nome. Então eu vou lá nos atributos name definidos para cada campo do formulário. Então, para o campo nome, né, o atributo name ele é igual a campo underline nome. Então, vou ter que usar esse nome aqui para acessar o valor que o usuário digitou para nome. Tranquilo? Se for idade, mesma coisa, eu tenho que acessar esse atributo aqui, né? O nome desse atributo name, o nome desse atributo name, para saber qual idade que ele digitou. E assim por diante. Ok? Isso a gente já fez, só relembrando. Vou deixar maior assim, porque eu já vou entrar nesse slide. Aqui é o que a gente acabou de falar. E aqui a sintaxe, né? Então a sintaxe é sempre assim, cifrão underline post ou cifrão underline get. Abre colchetes, fecha colchetes, aspas duplas e o nome do campo. Então o nome do campo, o que seria? Campo underline nome, campo underline idade, campo underline e-mail, campo underline curso, campo underline conhecimentos e assim por diante. Então são os nomes dos atributos name, tá bom? Os nomes dos atributos name, ok? Tá. Já vamos partir para o exemplo, tá bom? Então a parte conceitual é essa e o exemplo que é a parte realmente mais importante da aula de hoje. Então, o nosso exemplo, qual que é o objetivo? Validar dados.
Então eu tenho esse formulário, que foi o primeiro formulário que a gente viu. Aí eu vou dar uma rápida explicação dele, para a gente relembrar, tá bom? Tem um campo para nome, do tipo texto, um campo para idade, do tipo texto também, um campo para e-mail, do tipo texto. Então observem aí que eu não estou usando os recursos do HTML5. Não estou usando de forma proposital, para a gente conseguir validar vários campos de várias formas. Tem o campo sexo, né, que é do tipo radio, que é você escolher ou masculino ou feminino. Tem o campo curso, que é para você selecionar qual curso que você faz. E tem o campo conhecimentos, que é para você marcar quais conhecimentos que você tem. Se você tem conhecimento em Word, em HTML, em JavaScript, em PHP. Tranquilo? Aí nesse momento, ó, eu vou abrir esse formulário lá no navegador para vocês verem como que ele tá, como que ele é visualizado. Então, como a gente vai usar o PHP daqui a pouco, já podem abrir o Champ, ativar o Apache e aí entrar na pasta que vocês vão salvar essa resolução desse exercício, ok? O meu eu coloquei em PHP, aula 10, deixa eu ver, aula 10, revisão.html. Então, esse é o formulário. Os 3 campos de texto, nome, idade e e-mail. O sexo, que eu posso escolher apenas um dos dois. O curso, que eu tenho que escolher ou computação, ou informática, ou engenharia da computação, né? Como tem 2 computações, vamos falar melhor. Ou ciência da computação, ou bacharelado em informática, ou engenharia da computação, tá bom? E o conhecimento, que eu posso marcar, né, as 4, ou apenas 2, ou nenhuma delas. Ok? Tá. O que eu quero que a gente faça nesse exemplo aí? Deixa eu voltar lá no slide. Coloquei algumas restrições. Então, o cliente ele vai poder digitar, né, fornecer, preencher os campos, mas ele tem que respeitar essas restrições aí, ó. Vamos pensar o seguinte: o campo nome, ele deve ter entre 5 e 64 caracteres. Então, a primeira coisa que a gente vai validar é o campo nome, ok? Tá, vamos abrir o código desse formulário aqui. Então, vou abrir aqui revisão.html. Abri ele, coloquei aqui, pronto. Pessoal, então revisão.html, ó, ele é assim, tá bom? Conforme está no slide lá. Eu quero validar esse primeiro campo. O que eu tenho que saber? O método, tá bom? E o nome do arquivo aqui e o nome do atributo name. Tranquilo? Então vamos lá, vou criar um novo arquivo com a extensão PHP e tem que chamar validação revisão.php. Então, vou salvar como validação revisão.php. Vou lá na pasta htdocs. Como eu uso o Windows aqui, como eu uso o Linux, não vai ser htdocs, mas no de vocês é htdocs. Aula 10, aula 10. Pronto, ok. Então, abro a tag PHP. Pronto. E fecho ela. Vou validar o campo nome. Tá. Vamos lá. Daqui a pouco eu explico essa linha que eu fiz agora. Pessoal, então eu falei lá no enunciado que o campo nome deve ter entre 5 e 64 caracteres. Como que eu obtenho o que está escrito nesse campo nome? Então vamos lá. Para obter o que está escrito nesse campo nome, eu faria simplesmente isso, ó. Nome recebe cifrão underline post e o nome do atributo name. Então vamos voltar lá
Por que cifrão underline post? Porque é o método que eu escolhi aqui. Por que campo underline nome? Porque é o nome do meu atributo name. Ok? Então, se eu fizesse apenas isso, eu obteria o que o usuário digitou. Só que eu não quero saber o que o usuário digitou. Eu quero saber o tamanho do texto que o usuário digitou. E aí, para saber o tamanho do texto que o usuário digitou, eu tenho uma função pronta no PHP que chama strlen. O que é essa strlen? Ela faz? Ela obtém o tamanho da string, o tamanho do texto, tá bom? Então, eu já vou conseguir saber, ó, que se o usuário digitou, por exemplo, Mateus, vai me retornar, essa função vai retornar o tamanho da palavra Mateus. Vai retornar então 7, que Mateus tem 7 caracteres. Ok? Então, para ficar mais fácil, ao invés de colocar nome, eu já vou colocar tamanho nome direto. Por que tamanho nome direto? Porque essa função já me retorna a quantidade de caracteres que o usuário digitou nesse campo. Ok? Daí eu vou colocar uma explicação aqui, ó, do que significa o strlen. Retorna, vou colocar como o comentário de mais de uma linha, que aí fica mais fácil também. Retorna a quantidade de caracteres da string passada como parâmetro. Ok? Então tá. Vamos lá, vamos entender o nome. str significa string, né? E o len vem de length, que significa tamanho. Então, resumindo aí, strlen, tamanho da string. Ok? Então, num exemplo básico aí, é só colocar assim, ó, strlen Mateus, isso me retorna 7. Mateus tem 7 caracteres. Tranquilo? Então, aí vocês vão falar assim, ah, professor, mas eu ainda não aprendi essa função. Não aprendeu mesmo. Mas foi o que eu falei com vocês, né? A gente teria uma aula de aprender todas as funções de string e tem uma aula de aprender todas as funções de array. Mas a gente consegue deixá-las para depois, de forma que quando aparecer uma função que a gente não viu, eu coloco essa explicação para vocês não ficarem perdidos. Tranquilo? Tá. Então, continuando aqui, ó. Então, esse tamanho nome eu vou conseguir saber aqui qual a quantidade de caracteres que o usuário digitou. E aí, no enunciado, eu pedi lá, ó, entre 5 e 64 caracteres. Então, vou ter que fazer um if, né? Vamos lá. Se cifrão tamanho nome for menor que 5 ou cifrão tamanho nome for maior que 64. O que eu estou fazendo aqui? Bom, se tem que estar entre 5 e 64, quer dizer que se for menor que 5 ou maior que 64, o usuário cometeu um erro. Se ele cometeu um erro, então eu vou ter que informar isso para ele. Usar o comando echo, o campo nome deve ter entre 5 e 64 caracteres. E aí concateno com uma pulada de linha. Ok aqui? Tranquilo? O campo nome deve ter entre 5 e 64 caracteres. E aqui, ó, eu coloco dados igual a false. O que significa esse dados que eu falei que ia explicar no momento futuro? Bom, dados começou com valor verdadeiro. Então significa que por enquanto o usuário não cometeu nenhum erro, nenhuma infração. Está respeitando o que foi imposto. Se entrar nesse if aqui, quer dizer que ele inseriu um nome
que não está respeitando essa restrição. Então ele cometeu um erro. Aí eu setei essa variável com novo valor, com valor falso. Por quê? Porque lá no final, quando eu colocar todas as validações, eu vou fazer um if para verificar, olha, se dados for igual a true, eu faço uma determinada ação. Se não, eu faço uma outra ação. Tranquilo? Mas nesse momento a gente não vai se preocupar com isso. A gente só está pensando só em explicar para que serve essa variável. Essa variável vai servir basicamente para verificar se o usuário ele inseriu todos os dados de forma correta, respeitando as restrições que eu coloquei aqui, ou se ele cometeu algum erro. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, é só isso que vocês precisam saber. Voltando ao enunciado aqui, ó. Então, esse primeiro aqui eu já fiz. Tá pronto. Vamos pensar no segundo. Campo idade deve ser numérico e estar entre 4 e 100 anos. Vamos pensar nesse primeiro aqui, ó, nessa restrição, e depois a gente pensa nessa. Vamos ao código. Tá. Então, nesse caso, eu não preciso saber o tamanho. Só preciso saber se está entre 4 e 100 anos e se é numérico. Então, vou pegar cifrão idade e vou receber cifrão post, campo, idade. Ficaria tranquilo se isso daqui fosse, se esse aqui, ó, recebesse um valor inteiro. Só que não, o cifrão underline post, ele retorna sempre uma string, um texto. Só que eu não quero o texto, eu quero um número inteiro, né? Quero saber se é 20 anos, 25, 30, 19, 18. Então, vou ter que usar o cast, né, para converter. Então, se vier assim, ó, 19, eu tenho que converter isso para 19, ok? Como que eu faço isso? Colocando à frente do cifrão post o operador cast, que é esse parênteses, int, fecha parênteses. Tranquilo? E agora eu tenho que fazer aquela validação. Bom, se cifrão idade for menor que 4 ou cifrão idade for maior que 100, estou violando o que eu coloquei na minha restrição. Então, o usuário tem menos que 4 anos, que não faz muito sentido ele estar mexendo no computador, né? Ou o usuário tem mais do que 100 anos, que também não faz sentido o usuário estar mexendo no computador com mais de 100 anos. Tá ok? Então, até aí, beleza. Aí eu falo assim, ó, eco, o campo idade deve ser preenchido corretamente. Tranquilo? Tá. E aqui eu seto dados como false. Novamente, igual aqui, ó. Tá bom? Tá, nesse caso a gente está atendendo essa parte daqui, ó. Só que a gente não está atendendo esse aqui, ó. Deve ser numérico. Esse deve ser numérico, novamente, a gente vai fazer essa validação já pensando que existe uma função no PHP pronta para verificar se o que o usuário digitou é um número ou não é um número. Essa função ela chama-se is_name. O que ela faz? Vamos lá. Vou colocar aqui do lado. Is_name. Vou colocar aqui maiúsculo. Ela significa is when not number. Se não é um número. Bom, então está verificando se o que eu passei como parâmetro, se não é um número. Então, se não é um número, vai me retornar verdadeiro. Bom, então vamos lá, idade, cifrão idade. Passei aqui para a função. Se retornou verdadeiro isso daqui, ele vai entrar aqui dentro. Se retornou verdadeiro, é porque não é um número. Tranquilo? Então, nesse caso, realmente tem que entrar aqui. O campo idade deve ser preenchido corretamente. Perfeito? Então, é uma função que já existe no PHP também.
Ela verifica se not a number, se não é um número. Passando aí para o próximo, vamos lá. Campo e-mail. Deve ter entre 5 e 128 caracteres. Isso aqui a gente já fez aqui em cima, então a gente pode copiar. Só que tem duas coisas novas. Essa questão de verificar se possui arroba e se possui ponto. Por que eu estou verificando isso? Porque os e-mails possuem arroba, né? Pelo menos um arroba, né? Acho que exatamente um arroba, na verdade, e o ponto, né? Então vamos fazer essa verificação primeiro e depois a gente faz essas duas. Só um minutinho, beber uma água aqui. Bom, então primeiro passo, né? Copiar o que está aqui em cima e adaptar. Então tamanho e-mail, campo e-mail. O campo e-mail esqueci, entre 5 e 128. Então, entre 5 e 128. O campo e-mail deve ter entre 5 e 128 caracteres. Tranquilo? Tá. Próximo passo aí. Deve possuir o caractere arroba e possuir o caractere ponto. Nesse momento, a gente vai usar uma outra função para manipulação de strings, tá? Essa função a gente chama ela de strpos. Vou colocar aqui e explicar para vocês. Como essa função strpos, ela lida com o conteúdo do e-mail, né? Eu não quero saber do tamanho do e-mail. Opa, tamanho do e-mail. Eu quero saber agora do conteúdo que está no campo e-mail. Então, vou ter que criar uma outra variável aqui, ó. Que seria a variável... Vou colocar aqui embaixo, né? E-mail. E-mail igual a cifrão underline post, campo e-mail. Por que eu criei duas variáveis? Uma, eu quero saber o tamanho, para fazer essa validação. Que o tamanho do e-mail, né, do campo e-mail, tem que estar entre 5 e 128. Essa de baixo, não, quero verificar se o que o usuário digitou tem o arroba e tem o ponto. Então, estou usando essa outra variável. E aí, eu vou fazer o meu if novamente. Então, if strpos, já que eu explico, e-mail, ponto, zero, foi igual a zero, ou strpos, e-mail, arroba, zero, foi igual a zero. Então, eco, o campo e-mail deve ser preenchido corretamente. Dados igual a false. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Vou explicar a função. A função strpos é str de string, né? E pos de posição. Então, ele vai verificar o que está em e-mail. Vai verificar o que está em e-mail, tá bom? Conteúdo de e-mail. E vai procurar pela primeira ocorrência do caractere ponto. Tá bom? E esse zero que eu estou falando é o seguinte, ó, vai começar a procurar no texto a partir do primeiro caractere, da primeira posição. Tá bom? E aí, se isso daqui, a resposta dessa função foi igual a zero, significa que eu não encontrei o ponto. Tranquilo? Então, não encontrei o ponto. Se a mesma coisa com arroba. Estou procurando arroba, ok? Então, se for igual a zero, quer dizer que eu não encontrei o arroba. Perfeito? Tá. Vou colocar aqui a definição. Pos. Retorna a posição de ocorrência
do caractere na string. Se não encontrar, retorna 0 ou vazio. Se encontrar, retorna a posição. Ok? Tranquilo? Então, um exemplo aqui, fazendo um exemplo com o Matheus novamente. Olha lá. strpos, Matheus, eu quero o caractere H, começando da posição 0. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu quero encontrar a posição do caractere H nessa string. E eu estou fazendo a minha busca a partir da posição 0. Então, a partir dessa posição aqui. Ó. Então, é 0, 1, 2, 3. Vai retornar, então, o valor inteiro 3. O caractere H, a primeira ocorrência do caractere H no texto Mateus é na posição 3. Tranquilo? Então, aqui eu fiz a validação do campo e-mail usando essa função strPos. Vou salvar aqui e vou para a próxima validação. Próxima validação é o campo sexo. Vamos ao campo sexo aqui. Ó. Cadê o campo sexo? Pessoal, exibe o código fonte aqui só para vocês lembrarem do campo sexo. O campo sexo, lembra que ele tem, né, o usuário pode marcar masculino ou feminino, tá bom? E aí, se ele marcar masculino, o valor que ele pega é o valor M. Se ele marcar feminino, o valor que ele pega é o valor F. Então, nesse sentido, tem que verificar se o usuário preencheu, né? Se ele selecionou ou esse ou esse. Ele tem que selecionar pelo menos um. Porque quando você abre a página, ó, nenhum dos dois está selecionado. Então, é isso que eu vou fazer agora. Verificar se o usuário marcou um dos dois. Então, vamos lá na validação. Sexo, né? Sexo. Recebe cifrão post underline campo sexo. E agora eu já faço o if. Ó. Se sexo ele for diferente de M e sexo for diferente de F, ele não marcou. Tô falando o seguinte, ó, se ele não é nem M e nem F, quer dizer que o usuário não marcou nenhuma das duas. Por que não marcou nenhuma das duas? Porque se ele marcasse alguma das duas, ia pegar algum dos dois valores. Ou o M ou o F. Então, se não é M e se não é F, opa, o usuário não marcou nada. Então, o campo sexo deve ser preenchido. Concateno com a pulada de linha. E aí coloco dados igual a false. Ok, o campo sexo é só isso. Daí agora o campo curso. Bom, vamos no campo curso entender ele. O campo curso ó, ele tem 4 opções. Só que ele começa com a opção selecione. Então, eu tenho que marcar uma das outras 3 opções. A opção selecione não vale, né? Selecione ainda não está marcando nada. Voltando ao código fonte, a opção selecione, ela tem o value, né, o valor cell. Então é só verificar se o campo curso, se ele for igual a cell, quer dizer que o usuário não preencheu nada. Tranquilo? Então vamos lá na validação novamente. Vou pegar o curso, cifrão curso, igual a cifrão underline post, campo curso. Se cifrão curso for igual a cell maiúsculo ou minúsculo? Agora eu não lembro, vamos lá. Cell minúsculo. Cell minúsculo, então o campo curso deve ser preenchido. Concateno com a pulada de linha, set dados como false. Opa, false. Tranquilo? Então tô validando esse campo também. E agora eu vou validar o último campo. O último campo é campo conhecimentos. Então é o checkbox, né? Nesse checkbox, se vocês lembrarem da aula passada, ele é um vetor. Por que ele é um vetor?
Porque o usuário pode marcar mais do que uma opção. Então, eu teria que ter um vetor com todas as opções que o usuário marcou. Então, se o usuário marcou duas opções, o tamanho do vetor vai ser 2. Se ele marcou nenhuma, o tamanho do vetor vai ser 0. Se ele marcou quatro opções, o tamanho do vetor vai ser 4. Então, para verificar se ele marcou pelo menos duas opções, é só verificar o tamanho do vetor. Tranquilo? Como que eu vou fazer isso? Vamos lá lembrar desse campo aqui, ó. Então, eu posso marcar nenhuma, uma, duas, três ou quatro. E aqui é o código fonte, né? Que eu tenho aqui na forma de vetor. Campo, underline conhecimentos, colchetes, colchetes. Ok? Vamos validar nesse momento, então, esse último campo. Cifrão conhecimentos igual a cifrão post, campo conhecimentos. Vou verificar, usando aquela função que a gente viu que verifica o tamanho do array, que é a função sizeOf. Essa eu não vou explicar novamente, que eu já expliquei lá nas primeiras aulas, mas basicamente ela me retorna o tamanho do meu vetor. Então, se o tamanho do vetor for menor que 2, significa que o usuário marcou menos do que duas opções. Se ele marcou menos do que duas opções, eu tenho que falar isso com ele para ele não conseguir prosseguir. Perfeito? Então vamos lá. Eco é necessário marcar no mínimo dois conhecimentos. E agora eu coloco dados igual a false. Nesse momento eu acabei as validações e agora eu vou para a parte importante, que é a parte importante também, né? Outra parte importante. Que é a parte que eu verifico se o usuário digitou tudo corretamente ou se teve alguma coisa que ele não digitou corretamente. Então vamos lá. Se ele entrou em algum if, dados foi modificado para false. Como assim dados false? Significa que os dados que ele inseriu não estão respeitando as restrições. Perfeito? Tá. Só que se ele não entrou em nenhum if, opa, então dados da verdadeira. Então, se dados da verdadeira, ele preencheu o formulário com sucesso. Então, se ele permitiu, se ele preencheu tudo certo, eu vou colocar assim, formulário enviado com sucesso. Se ele não preencheu, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um link para ele voltar para a tela de formulário. Como assim um link? Lá no HTML, eu tenho a tag A. A tag A, eu posso colocar um link e uma mensagem para ele voltar para aquele link. Então, como que fica isso? A tag A, eu tenho o href, que seria o nome da página anterior, colocar revisão HTML, fecha a tag e coloca a mensagem. A mensagem que vai ficar em azul com sublinhado, que aí como se fosse um link para você apertar e voltar para a página que está escrito aqui. Tá bom? Então vou colocar aqui, clique aqui para voltar no formulário. E aí eu fecho a tag A. Tranquilo? Aqui a gente está vendo uma coisa interessantíssima do PHP. Ó. Vocês já viram, mas assim, talvez não tenham focado bem nesse conceito. Eu consigo escrever código HTML em PHP. Para escrever código HTML em PHP, é só usar o echo. Tranquilo? Bom, vamos salvar e vamos rodar. Então vamos lá. Estou com o meu formulário aqui e vou apertar em enviar. Enviar apareceu todas as mensagens de erro, porque eu não fiz nada, né? Então, campo nome deve ter entre 5 e 64 caracteres. Bom, vou clicar para voltar no formulário. Voltou. Vou colocar Matheus. Matheus tem 7 caracteres. Olha,
Aquela validação de nome deu certo, não apareceu mais nada. O campo idade deve ser preenchido corretamente. Vou colocar Matheus aqui e vou colocar idade 3. 3 não vai, porque tem que ser entre 4 e 100. Então vou colocar 29. 29 deu certo, tá bom? O campo e-mail agora está aparecendo duas mensagens de erro. Uma com a quantidade de caracteres e a outra porque não tem nem ponto e nem arroba. Vou arrumar essa parte do e-mail. Apertei enviar, sumiu as duas mensagens de erro do campo e-mail. O campo sexo não foi preenchido ainda, então vou preencher ele, masculino. Então sumiu, né, aquela mensagem de erro. O campo curso deve ser preenchido. Marquei bacharelado em informática, sumiu também. E agora apareceu do checkbox, que eu tenho que marcar no mínimo 2 conhecimentos. Vou voltar aqui, vou marcar apenas um para ver se ele vai dar certo. Não deu certo, tem que ser no mínimo 2. Vou marcar 3 então. Marquei 3, apertei no botão enviar, formulário enviado com sucesso. Tranquilo? Então exige um pouquinho de atenção, né? Lógico, mas o importante aí, ó, é verificar, né, qual o tipo de validação que você está fazendo. Se é tamanho, tá bom? Se é questão de verificar se é número ou não, se tem arroba, se tem ponto. Então, dependendo da circunstância, a validação muda de um campo para outro. Tranquilo? Mas a lógica é essa. Deixa eu voltar para o slide. O slide é esse daqui. Vou diminuir um pouco aqui. A aula de hoje é essa. Aí a aula de amanhã são exercícios sobre validação. Aí eu já coloquei os slides aqui, ó. Aula 11. Não coloquei a resolução ainda. Mas aí quem assistir essa videoaula em tempo hábil, né, já quiser ir fazendo, são essas 3 questões aqui, ó. Vocês fizeram na aula de semana passada, tá bom? Só que aí vocês vão ter que validar. E aí eu coloquei quais validações que vocês devem fazer. Tranquilo? Cada uma das 3 questões tem as validações. Perfeito? Então a aula de amanhã eu vou estar resolvendo esses 3 exercícios. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Podem ficar à vontade para mandar mensagem, dúvidas. E bons estudos.